Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Goiás e bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas médias, curtas e tropicais em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. E uma ótima manhã para você que nos sintoniza pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 11 de agosto de 2017. O ano tá correndo, hein, Ricardinho? Tá indo, né? Tá avançando, é isso aí. Logo, logo a gente chega em dezembro. Olha só, você meu ouvinte aqui do Conexão Ambiental. Nos próximos meses serão de intensos debates na Câmara Municipal de Goiânia, pelo menos é o que se espera. As primeiras audiências públicas e reuniões para se debater a renovação do plano diretor começaram. E isto significa muito para a cidade e muito provavelmente também esteja acontecendo na sua cidade. É verdade que o brasileiro tem pouco envolvimento com o debate político, mas é nessa arena que sua vida é afetada por decisões que poderiam sim ser discutidas de forma mais participativa e mais democrática. A partir de hoje, o Conexão Ambiental abre mais espaço para este tema, que é o plano diretor, e vamos acompanhar de muito próximo este debate. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Dois, 8780. Vamos lá. 8 horas 5 minutos, uma ótima manhã para você no ar Conexão Ambiental para todo o Brasil, pelas ondas médias, curtas e tropicais da nossa AM 1270. É isso aí. E também para toda a Goiânia, pela Rádio Brasil, pela RBC FM 90,1. É muito nome, né? Muito nome. Olha só, o programa de hoje tem como tema Plano Diretor, o nosso Plano Diretor, e você vai saber um pouco mais, se ainda não sabe do que nós estamos falando, né? Conosco aqui na bancada para este bate-papo, professor Everaldo Antônio Pastore, mestre em Planejamento Urbano, é arquiteto e urbanista, atualmente professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, atua principalmente nos temas urbanismo, infraestrutura, legislação, educação e sustentabilidade e espécies nativas, né? Também estamos aguardando o nosso outro convidado, mas já vamos começar aqui com o professor Everaldo, que, como estávamos conversando, bom dia, professor Everaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Conexão Ambiental. Bom dia, ouvintes da RBC. Professor Everaldo, estávamos conversando ali rapidinho, o senhor falou assim para mim, já são 35 anos, né?
discutindo Goiânia, falando de urbanismo, né? Nessa cidade. Professor, explicando aqui um pouco para o nosso ouvinte, nós falamos aqui, né? Vamos acompanhar o debate da discussão do plano diretor de Goiânia. Rapidamente para o nosso ouvinte, professor, explica para nós o que é o plano diretor. O plano diretor de uma cidade é um instrumento legal, é uma lei, e ela estabelece as diretrizes para o governo de como organizar a cidade nesses próximos 10 anos. O horizonte dele é 10 anos. De 10 em 10 anos nós devemos proceder a uma modificação, né? A uma atualização. Professor, desde quando nós temos esse costume, né, de planejar a cidade? Isso é novo, isso é antigo? Não, planejamento é uma coisa muito antiga. Agora, ele não tinha, naturalmente, o contorno que tem hoje, não tinha a definição que tem hoje. No Brasil, ele passou a ser obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes a partir de 1988, com a Constituição Nova. E desde então tem sido mais criterioso essa forma de debater, de discutir a cidade e de organizar? Mais ou menos, porque embora seja uma obrigação legal, muitas cidades não têm levado isso a sério. E o Ministério Público também não tem cobrado isso, embora a função dele seja fazer valer a lei. Eu ia perguntar isso. Muitos municípios não têm seus planos diretores e isto é desastroso, porque as nossas cidades estão caindo aos pedaços, vamos dizer assim. Elas precisam do plano diretor como um plano de orientação para o seu desenvolvimento. Ele deve ser feito casado com o orçamento. O orçamento deve obedecer ao plano diretor. Então, ele não pode ser feito de qualquer forma. Os orçamentos das cidades não são lá essas coisas, né, professor? Em muitas delas são peças decorativas. Principalmente nas pequenas? Principalmente nas pequenas. O plano Mais diretor, ele por lei, ele é obrigado a acontecer em cidades com... Mais de 20 mil habitantes. Mais de 20 mil habitantes. E deve ser revisto de 10 em 10 anos. Isso tem uma consequência importante. Significa que o horizonte de planejamento é 10 anos. Nós não devemos deixar área disponível para o crescimento da cidade acima do que vai crescer a população nesses próximos 10 anos. Isso é fundamental, porque uma das maiores brigas do planejamento é com a especulação imobiliária. E quanto mais você estende a cidade e vai parcelando em áreas distantes, isto vai aumentando progressivamente o custo de manutenção. A administração não dá conta do que nós temos de necessidade com o recurso que nós temos. Então, eu sempre brigo lá com a prefeitura porque eles não têm nenhum instituto de pesquisa. E a cidade precisa ser monitorada permanentemente, precisa ser estudada, precisa avançar. Eu estou errado, mas Goiânia me parece que já teve um instituto de pesquisa? Nós tivemos o IPLAN, o Instituto de Planejamento. Nesse instituto se fazia mais pesquisa. Eu comecei a trabalhar lá em 1980. Tem 37, não é 35. Mas eles desmancharam o IPLAN e transformaram numa secretaria. Pela Constituição de 88, o IPLAN seria dirigido por uma pessoa que a Câmara devia homologar. Quer dizer, o prefeito não designava ele como um secretário qualquer. Deveria ser um especialista com formação. Era um secretário que devia ser, pela Constituição de 80, nossa, Carta Magna. Sim. A lei orgânica do município estabelecia que o presidente do IPLAN tinha que ser homologado pela Câmara.
Certo. Muito bem, olha só, conosco aqui também, na bancada aqui do Conexão Ambiental, aqui pela Rádio Brasil Central, Elias Vaz de Andrade, formado em Direito, vereador pela cidade de Goiânia, está no 5º mandato, preside a Comissão de Obras e Patrimônio e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, é suplente da Comissão Técnica da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação para acompanhar a revisão do Plano Diretor da capital. Bom dia, vereador Elias Vaz, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson, bom dia ao grande amigo Everaldo, um lutador. Bom dia a todos que nos escutam. Só uma retificação aí. Eu não sou presidente da CCJ, eu já fui presidente da CCJ 2 vezes, mas agora nesse momento eu não sou. Isso aí são as atualizações, né, dos nossos sites. Até o ano passado eu era, até dezembro eu fui 2 anos, no caso, presidente da CCJ. Vereador Elias Vaz, olha só, na divulgação, né, do nosso tema que a gente faz com mais ou menos quase 24 horas, nós colocamos, né, como tema deste programa, Plano Diretor de Goiânia, a batalha começou. É uma batalha? É uma batalha. Na verdade, existe um conflito de interesses muito claro, né? O setor imobiliário é muito bem articulado, né? Eles, na verdade, estão se preparando aí fortemente para fazer a defesa dos seus interesses, né? E nós temos ainda um problema, né? Porque eu costumo dizer que o maior problema que nós temos hoje não é só a discussão do plano diretor em si, é fazer o plano diretor ser cumprido depois. Porque a SEI das pastas vazias do ano passado revelou que as regras são para pobre, né? Porque muitos ricos, né, grandes empresas, passavam por cima das regras básicas do plano diretor. Quer dizer, isso foi demonstrado na Comissão Especial de Inquérito que investigou a concessão de vários alvarás de forma irregular. Então, assim, é um outro problema. Isso para não falar outras coisas, por exemplo, o plano diretor colocou a questão do imposto progressivo, a prefeitura, na verdade, não executou, 10 anos não executou a questão do imposto progressivo, que é exatamente para tocar um ponto que o Everaldo coloca muito bem aqui, essa questão da especulação com relação aos vazios urbanos, né? Que isso provoca um prejuízo enorme para a cidade, né? E nós sabemos que a prefeitura não fez isso, não é só por problema de deficiência, não, é por não querer conflitar com o interesse de quem tem essa reserva, né? Esses terrenos que, na verdade, ganham muito dinheiro com o passar dos anos à custa do prejuízo da sociedade. Certo. Eu queria acrescentar Professor, por favor. Um ponto nisso que o Elias falou. Eu estava falando, nós não pesquisamos a cidade. Mas o que nós sabemos de gastos com os lotes vazios? Quer dizer, quanto custa para a sociedade, para o contribuinte, um lote vazio no centro da cidade? Ninguém sabe isso, ninguém pesquisa isso, como se a gente não tivesse economistas interessados no planejamento da cidade. Mas é certo que isso causa um prejuízo grande para a cidade. Sim. Vou te dar um exemplo. Sim, professor. Se a cidade ocupa uma área X, densamente ocupada, todos os lotes ocupados, né? Vamos supor, nós não temos nenhum lote ocioso, o valor da administração desse território, manutenção da capa asfáltica, as praças, limpeza urbana, tudo, transporte, tudo público. Você tem um preço X. Se essa cidade tiver metade dos lotes vazios, portanto ela vai ter um dobro de tamanho do que necessita, você vai ter um dobro de custo de administração. É essa. Ou seja, todos os serviços públicos serão incididos, serão majorados, aumentados, encarecidos. É mais rua que vai ter que ser asfaltada, é mais rede de água que você vai ter que ter. Mais desperdício. Exatamente, porque em frente a um lote vago, muitas vezes, por exemplo, eu morava próximo ali ao Novo Horizonte, no Faz Salvino. Ao lado de casa tinha, por exemplo, no fundo era um lote vago, do lado de casa era um lote vago, eu passei esses dias lá, até hoje continua assim. Hoje eu moro no Negrão de Lima. Na verdade, em frente aonde eu morava, você tem ali rede de esgoto, você tem iluminação pública, você tem água tratada, você tem o asfalto, quer dizer, toda essa infraestrutura, ela está sendo desperdiçada porque tem um lote vago, entendeu? Porque, aliás, tem vários lá,
né? E a pessoa morava nos Estados Unidos, né? Que ela estava investindo, entendeu? Quer dizer, mora nos Estados Unidos e fica investindo, comprando lote em Goiânia. Então, sinceramente, quer dizer, causando um prejuízo. Quer dizer, eu particularmente tive minha casa roubada, além de problemas de segurança, né? Além de problema, por exemplo, o pessoal jogava lixo. Aí tem um outro problema. Não, é uma série de problemas. Quer dizer, é um transtorno enorme. Vetores, exatamente. Vetores de saúde. Você tem barata, rato, você tem escorpião. Você tinha problema direto com isso. Aliás, os ratos do centro da cidade, eu vou falar desse problema aqui ali da Praça do Trabalhador, né? Foi resolvido pelas metades, né? Foi resolvido pelas metades. Se os ratos do centro já não são resolvidos os problemas ali, quem dirá dos bairros mais afastados. Exatamente. Aliás, um grande problema quando se fala de plano diretor e do que ele deve, da forma como a cidade deve ser planejada, essa questão aí, por exemplo, da expansão urbana é delicada, né, vereador? Ela é delicada porque, na minha opinião, não tem que ter. Né, primeira coisa, a minha opinião é que não tem que ter mais expansão urbana, ao contrário, nós temos que ter uma política clara e bem assim, forte, para que se ocupe os vazios urbanos já existentes. Nós temos mais de 100 mil lotes vagos. Quer dizer, e tentar dizer isso é só ver lá, os ITUs, né? O pessoal do setor imobiliário gosta de dizer que esse dado é falso. Tanto falso como está lá, é só você pegar os dados da Prefeitura, da Secretaria de Finanças, você vai ver lá, cobre IPTU, cobre ITU. ITU são os terrenos que, na verdade, não estão sendo ocupados, não tem função social. Então, esses são mais de 100 mil, acho que era 117 mil, né? Sem falar que alguns são glebas. Né? Que podem significar aí 30, 40, 20 lotes, entendeu? Então, sinceramente, nós já temos lotes suficiente em Goiânia, quer dizer, terrenos, para quase 500 mil de pessoas. É isso que o professor Everaldo está falando aqui. Quer dizer, ele diz assim, nos próximos 10 anos, a população de Goiânia vai aumentar 500 mil de pessoas? Não vai. Então, nós temos já, na verdade, condições hoje de ocupar esses espaços. Porque é inconcebível a gente chegar no setor bueno e ver vários lotes vagos ali. Isso não tem condições. Quer dizer, você vai na periferia, uma pessoa ter um lote vago, uma pessoa ter, é natural. Por quê? Porque às vezes ela comprou o lotinho dela, vai construir. Mas em várias regiões de Goiânia, quer dizer, você tem Parque Amazônico, quer dizer, a pessoa tem lote vago no Parque Amazônico, quer dizer, não, isso é óbvio que isso tem caráter especulativo. Agora, nós temos, além dos lotes vazios, a possibilidade de ocupação de um lote vazio com uma edificação vertical. Cabendo lá 10, 20. Sim, ainda tem isso. Eu tô falando, fazendo a conta aqui, para morar para morar 4 pessoas num lote, o que um edifício é muito mais, né? E mais uma coisa, quantos apartamentos vazios nós temos em Goiânia? Olha só. Essa pergunta é uma pergunta dramática. Nós produzimos muito mais do que a demanda eu fico me perguntando, professor, ao sair todos os dias aqui, eu saio por volta de 7 horas da noite aqui da rádio e da TV, né? Vou aqui passando ali pelaquela região aqui do Flamboyant, e eu olho os prédios há muito tempo, né? Há muito tempo eu olho sempre os prédios, assim que são construídos, e até hoje novos já foram entregues, você tem 1, 2 ou 3 apartamentos com as lâmpadas ligadas, o restante estão apagados. E lá na perimetral, que eles fizeram lá uma cidade numa gleba lá. Uma cidade? Uma cidade. São 8 torres. 8 ou 9 torres. É um negócio absurdo. Eu olho lá também vejo tudo apagado quando eu passo lá à noite. Significa que não tem ocupação. Então, isto é um dado que a prefeitura precisa trabalhar no planejamento da cidade. Porque hoje a Constituição diz o seguinte: os imóveis ociosos, os imóveis que não cumprem a sua função social, que é abrigar ou uma residência, uma atividade comercial ou industrial, esses devem ser penalizados. É por isso que eu só fazer um comentário, assim, como eu digo que muita coisa no plano diretor não foi feita, porque está discutindo que é a questão da necessidade do Instituto. O plano diretor disse isso, que tinha que ter IPLOG. O problema é que o Executivo não fez. Quer dizer, não adianta você ter o plano diretor dizendo coisas que são necessárias, determinadas coisas, porque hoje os técnicos da Prefeitura estão, na verdade, envolvidos em aprovação de projetos. Quer dizer, eles não estão no dia a dia, naquela questão de correr atrás dos problemas. Não tem ninguém na Prefeitura, na verdade, estudando a cidade, como o professor Everaldo está dizendo aqui. E a cidade é complexa, a cidade precisa de ter dados, precisa ter levantamentos, tudo. Quer dizer, tem que ter alguém na Prefeitura só estudando para realmente apresentar medidas estruturantes para a gente ter uma cidade com qualidade de vida. Olha só, 8 horas e 21 minutos, vamos fazer um belo intervalo aqui. É ruim a gente fazer essa quebra aqui, mas vamos jogar o debate para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente retorna.
Conexão Ambiental. No ar, Conexão Ambiental para todo Goiás, para todo o Brasil, para toda a grande Goiânia, pela nossa Rádio Brasil Central AM 1270 e também pela RBC FM 90,1. O tema de hoje, Plano Diretor, a batalha começou. Conosco aqui, professor Everaldo Pastore, da Pontifícia Universidade Católica, e o vereador Elias Vaz, né, que faz parte da comissão técnica, suplente da comissão técnica. Eu fui efetivado. Foi efetivado já? Eu fui comunicado lá que foi efetivado. Foi? Eu achei estranho primeiro colocar suplente, depois mandar. Não, foi efetivado. Os suplentes foram efetivados, foi só eu. Ótimo. Tá bom, tudo bem. Debatendo e discutindo aqui o plano diretor de Goiânia, né? Estamos aqui, né, no calor do debate, falávamos aqui sobre essa necessidade. Não basta apenas, tem-se todo um trabalho para discutir um plano diretor. E depois uma batalha maior ainda para fazer, como o vereador falou aqui, Elias Vaz, de fazer com que o que está escrito no plano diretor ser cumprido, né? E uma das coisas que a gente estava falando aqui é a questão dos vazios urbanos. Se eu não me engano, algumas cidades europeias, Paris eu sei que tem, né, um imposto progressivo para os lotes vazios, né? A cada ano eles são majorados. É uma forma de incentivar, de pressionar o dono do lote a dar uma... Isso é um preceito constitucional no Brasil. Nós temos isso na Constituição brasileira. E no Estatuto da Cidade. E no Estatuto da Cidade, que é a regulamentação. Mas não basta, né? O que basta? O problema é você não ser submisso aos especuladores. Esse é o problema. Uhum. Vamos dizer, ter vergonha na cara mesmo. Entendeu? Acho que a prefeitura tem que ter, na verdade, um compromisso com a sociedade. Porque o imposto progressivo, pra você ter uma ideia, tanto que eu acho que ele força a pessoa a dar o que nós chamamos na Constituição de função social da propriedade, porque a propriedade ela não é um valor absoluto. É meu, faço o que eu quero. Não, tem que ter uma função social, né? Isso está estabelecido na Constituição brasileira. Então, o que acontece? Por exemplo, pra você ter uma ideia, depois do 5º ano que ele é notificado, depois de 5 anos, o imposto chega a 15%. Significa que um lote de 100 mil, ele teria que pagar 15 mil. E a prefeitura não tem direito de desapropriar. Então, quer dizer, é claro que ninguém é louco de ficar com um lote de 100 mil pagando 15 mil por ano de IPTU. Isso não é para arrecadar, é para forçar a pessoa a construir alguma coisa, dar uma função social para aquela propriedade. Eu quero fazer uma pergunta aqui, porque de vez em quando aqui pelas redes sociais a gente discute esse debate, às vezes nem sempre com especialista, mas quando justifica, por exemplo, a propriedade é da pessoa. No caso do lote, usar a propriedade como investimento, há tantos investimentos que ela pode fazer em outros setores, mas na questão, por exemplo, de um lote, como justificar que isso é um absurdo, não é por aí, porque é uma propriedade que a pessoa comprou. Vereador. Veja bem, como é que a gente avalia isso? Isso não conflita o direito à propriedade. Né? Até porque, por isso que a função social da propriedade, a pessoa pode ter 100 imóveis, 200 imóveis, sim, se cumprir função social. Ou seja, tem que ter um uso. Né? Não pode, por exemplo, tem casa construída, tem comércio, não há questionamento no plano diretor, ou mesmo no Estatuto da Cidade, em a pessoa ter vários imóveis. O que se questiona é a pessoa ficar segurando o imóvel, causando prejuízo para a coletividade, porque isso causa prejuízo, né? O lote vago, ele causa prejuízo efetivo, encarece a cidade, traz problemas de segurança, traz problemas de saúde, então isso é que não pode acontecer. Por exemplo, construa e alugue, é isso? Alugue, nem problema. A especulação tem outro viés que é perverso na cidade. Por exemplo, os loteamentos foram feitos para abrigar uma residência. Sim. Foram feitos com 360 metros, mas antigamente, agora estão sendo feitos com 250 metros por lote. E aí as incorporadoras compram, às vezes 1, 2, 3, 4 lotes, e constroem um prédio de apartamento e aumenta a densidade
populacional no bairro. Até aí está tudo bem. Mas qual é o parâmetro que nós temos para permitir esse adensamento? No IPLAN, eu trabalhei lá há muitos anos, né? Depois na Secretaria de Planejamento, nós nunca conseguimos estabelecer parâmetros de adensamento. Por exemplo, uma família a cada 30 metros quadrados, ou uma família a cada 15 metros quadrados que seja. Porque se você não fizer isso, você não controla a densidade. Você pode fazer prédios minúsculos, ou apartamentos minúsculos, colocar uma infinidade, eles estão montando agora na minha quadra, de 100 metros de altura, vai ter mais de 30 pavimentos. Qual é o controle de adensamento que nós temos na cidade? Isso é completo absurdo, absurdo. Porque depois você não consegue resolver problema de trânsito, você vai ter as ruas todas congestionadas. E eu acho incrível, por exemplo, vender isso como qualidade de vida, né? É comum. É comum não. É o que as imobiliárias, né, as construtoras fazem, né? Inclusive, eu acho assim, tem várias questões do plano diretor que são boas, que não foram respeitadas, não foram regulamentadas, não foram cumpridas. Mas tem questões, tem falhas no plano diretor. Um deles, por exemplo, é uma construção que, por ser habitacional, não ser considerada equipamento de impacto. Quer dizer, o que significa isso na prática? Não precisa fazer impacto de vizinhança, não precisa fazer impacto ambiental. Então, isso para mim é uma coisa que tem que ser corrigida no plano diretor. Outra coisa que tem que ser corrigida. Quando se discutiu o problema da outorga onerosa, né, porque você tem um limite, o prédio pode ser construído 8 andares, né? Aí o empresário tem a possibilidade, a prefeitura estabeleceu uma questão, quer dizer, a questão que o pessoal fala do solo criado. Então você pode, por exemplo, pagando uma determinada taxa, uma outorga, você pode construir mais andares. Existe uma questão que essa discussão ela foi colocada na época numa lógica seguinte: não, eu posso ter determinados lugares que cabe mais um pouco, sem provocar danos para a região, ter prédios, ter apartamentos. Agora o problema é que se virou regra, isso não é exceção. Hoje, por exemplo, não tem, eu já desafiei o pessoal da CEPLAN, falei assim: não, vocês me dão uma negativa de outorga onerosa, me dá uma. Não tem. Quer dizer, e a prefeitura vê a outorga onerosa como uma arrecadação. Você entendeu? Então, quer dizer, a prefeitura adora, quer dizer, a Secretaria de Finanças, o pessoal adora ter outorga onerosa porque entra dinheiro. Quer dizer, só que isso arrebenta com a cidade. Quer dizer, arrebentou. Tem arrebentado, e continua. Então, outra coisa que tem que ser, porque a outorga onerosa era um instrumento inteligente que a prefeitura poderia ou não dizer: essa rua aqui comporta ter mais 2 andares, mais 3, que é isso que o professor Everaldo está colocando aqui. Fazer um estudo, né, estabelecer: essa região aqui comporta, essa aqui não comporta, essa quadra aqui comporta, essa quadra não comporta. Quer dizer, tem um critério técnico, né, para dizer assim, olha, até para ter uma ocupação racional, né, da cidade sem comprometer a qualidade de vida. Quer dizer, nós não queremos extremos, nós não queremos nem o vazio urbano especulativo, mas também não queremos a ocupação maluca, desordenada, como aconteceu no Alto Bueno, que na verdade arrebentou com uma região. Quer dizer, ano a ano, inclusive os apartamentos ali daquela região que no determinado momento valiam fortuna, hoje cada dia desvaloriza, né, hoje os valores dos apartamentos do Alto Bueno exatamente pela irresponsabilidade de uma ocupação desordenada, né, atendendo claramente só ao interesse de quem estava construindo e não de quem ia viver naquela região. Professor, e o cidadão, né, o morador, o goianiense, não consegue perceber isso? No caso específico, por exemplo, o morador de regiões que estão adensadas, igual o setor Bueno, agora mesmo a Justiça, o Ministério Público embargou a obra ali, né? Acho que do Nexus, né? Porque é um mastodonte que vai ser encravado num setor que já tem esses problemas todos e a gente não consegue perceber isso? Consegue perceber, fica contra, mas não acontece nada. O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, de certa forma fez um laudo mostrando, né, que era inadequado fazer uma edificação daquela naquele ponto, é um ponto nevrálgico da cidade. Lá passam muitos carros, já teve que fazer uma trincheira lá para diminuir a tensão naquele ponto.
E aí eles liberam uma obra dessa que é absolutamente inconsequente. Aquela aprovação, né, ela tinha que ir para a justiça e paralisar e não dar sequência de forma nenhuma. Uhum. Mas só que eu está particularmente lá... entrei na justiça, então com a ação popular, inclusive, conta até baseado naquela fraude do impacto de vizinhança. Aliás, esse problema desses impactos também tem que ser discutido. Porque, na verdade, esses estudos, né, do impacto, dos estudos, porque os estudos, da forma que ele é feito hoje, as empresas contratam essas incorporadoras, advogados, elas não contratam alguém para fazer estudo sério. Eu acho que elas chegam assim e falam assim, chegam na empresa e falam, seu estudo vai ser pela aprovação ou contra? Acho que pergunta antes, sabe? Porque, sinceramente, né, esse caso mesmo aí, a maioria das assinaturas eram falsificadas. Né? Eu ia perguntar isso. Nós detectamos, inclusive, você via claramente que a mesma pessoa fez várias assinaturas, não precisava nem ser perito para isso, não. Quando eu vi as assinaturas, por isso nós entramos com a ação e mandamos para a polícia, inclusive, porque achamos que era um caso de polícia, alguém falsificar a assinatura. E o que acontece, por exemplo, mesmo o impacto de trânsito, quer dizer, às vezes você vê, outro dia estavam me dizendo que a medida mitigadora, que aquele, acho que prédio Orion, foi construída ali, na questão de trânsito, vai fazer um sinaleirinho, mas não sei o que dizer. Até o vereador Felisberto estava me falando, que ele teve na SMT um determinado prazo, e ele disse que, comparando aquele prédio com um restaurantinho que ia construir lá, a medida mitigadora era a mesma. Quer dizer, é um negócio estranho pra caramba, quer dizer, não dá, entendeu? Quer dizer, o impacto que ele vai gerar, quer dizer, um prédio daquele tamanho, quer dizer, um negócio absurdo também. Tem que tomar cuidado com isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, hoje, essa forma da empresa, porque o pessoal diz o seguinte, mas ficaria caro para a prefeitura pagar os impactos. Tudo bem, mas nós temos que ter uma outra forma. A prefeitura licitar, por exemplo, as empresas e a pessoa ter que contratar uma empresa que vai fazer o estudo de impacto de vizinhança, impacto ambiental, subordinada à prefeitura, não à empresa. Porque a prefeitura quem contrata, a empresa paga. Tem que ser essa a regra. Isso é uma coisa que nós vamos defender agora. Porque acabar com essa farra. Por quê? Porque do jeito que está hoje, eles contratam a empresa, mas ele contrata já a empresa que sabe que vai dar um relatório favorável. Aí não, Agora eu preciso falar uma coisa que eu acho que tem que estar presente no plano diretor de todas as cidades daqui para frente. Nós, depois da Revolução Industrial, nós começamos um processo de despejar carbono na atmosfera. Como é que nós despejamos carbono na atmosfera? Andando, queimando combustível fóssil, usando isso para aquecimento, para energia, para tudo isso. Então, nós aceleramos, e com desmatamento, com queimadas, e nós fomos promovendo uma destruição sistemática da biota. Sim. Nós estamos aqui na região de Goiás, nós destruímos praticamente 80% a 85% das matas nativas. E essa destruição da mata nativa traz como consequência, professor, me corrija aí, isso influencia muito na questão hídrica. No abastecimento. Hídrica, nós estamos secando. Agora, as perspectivas das universidades da Inglaterra, do Japão, que estão estudando mudanças climáticas, estimam para a nossa região um aumento de temperatura de 2,5 graus. Não é para daqui a 100 anos, não. É para daqui a 23 anos. 23 anos. E não são as mais dramáticas, não são estudos assim, porque nós podemos piorar isso, porque nós estamos aumentando. Para ter uma ideia, nesses 28 anos últimos, os últimos 28 anos, nós jogamos o equivalente de carbono na atmosfera que 300 anos anteriores. Num espaço de tempo muito curto. Isso. Né? A absorção de calor, essa molécula de dióxido de carbono que a gente está jogando, ela tem um movimento, essa molécula, que permite segurar o calor e mandar de volta para a Terra, em vez de deixar ir para o espaço como devia ir o calor. Então ele é chamado gás de efeito estufa. As cidades não estão preparadas para essas mudanças climáticas. E o plano diretor precisa prever isso. Nós só temos uma maneira de combater o desastre. Quer dizer, não sei nem se vai conseguir combater o desastre. O desastre é iminente. Tem um pesquisador da NASA que diz o seguinte: o que vocês fariam se vocês soubessem o que eu sei? Porque ele tem certeza que nós estamos na beira do buraco
sem saída. A população parece que escuta isso e tem um mecanismo de preservação da sua paz, da sua sanidade, e fala assim, isso eu não quero escutar. Ou então eu esqueço daqui a 3 segundos. Entra e os ecologistas, os cientistas ficam falando como se fosse assim um trem chato, um fígado, dizendo não pode tomar cachaça, sabe? Então, nós temos que plantar na cidade muitas árvores. Onde couber uma árvore, nós vamos ter que plantar. Ao contrário, nós vamos ter que diminuir dramaticamente as densidades. Porque onde você coloca prédios, você vai criando ilhas de calor. A diferença de temperatura, isso nós pesquisamos, entre o setor sul e o setor oeste, que está do lado, chega a ser 2,5 graus, 3 graus. Então, nós vamos ter que estudar a cidade para não fritarmos nessa próxima temporada de aumento de calor. Eu não sei se as pessoas estão sentindo que está aumentando o calor progressivamente e nós temos que tomar essas medidas no plano diretor. Né? Fazer um plano de arborização intenso, porque você sabe como funciona. Uma folha de uma árvore, ela tem um monte de boquinhas, que são os estômatos. As árvores não tiram o seu volume, a sua massa, debaixo da terra. Ela não tira da terra. Ela não tira da água. Terra. Não, ela tira do ar. 64 árvores, isso é importantíssimo. 64 árvores dão conta de tirar, em um ano, 10 toneladas de carbono do ar. Porque toda a massa dela é feita de carbono. Por isso que quando a gente queima a árvore, vira carvão. Que é carvão e carbono. Então, é importante que as pessoas comecem a plantar obsessivamente árvores onde couber. Porque é a única chance que nós temos de combater essas mudanças climáticas. Isso nós vamos ter que fazer na escala planetária. Mas nós vamos ter que começar em casa, porque a nossa região vai ser uma das mais atingidas, ou a mais atingida do Brasil. As chuvas vão ser torrenciais e curtas. Vai ser tromba d'água, né, quase. Nossos rios vão secar. Grande parte, aliás, já estão secando, todo mundo já sabe disso, está vendo isso. Quem é amante do Araguaia, como eu, por exemplo, sabe disso, que o Araguaia, ano a ano, está ficando cada vez mais seco. Programa anterior estavam discutindo isso aqui, o Rio Araguaia, né? Tivemos aqui a presença da ONG SOS Rio Araguaia e afluentes, né? Debatendo, preocupado, mas estão lá na região agindo de forma... fazendo uma educação ambiental, mas é preciso que os órgãos, né, CECIMA, estivemos aqui presente a Secretaria de Meio Ambiente cobrando isso, porque nós estamos tratando de um rio que tem, na sua total extensão, 2.000 quilômetros, pouco mais de 2.000 quilômetros, né, não todos, né, dentro do estado de Goiás, mas enfim, influencia uma região imensa e que está secando, né. Aliás, antes da gente ir para o intervalo, só lembrando aqui, capa do Popular dessa semana, falando do Ribeirão Bacalhau, ali na cidade de Goiás, que secou. Está seco, né? Nós estamos pegando, eu moro lá em Goiás, e moro aqui também, mas moro lá. Lá nós estamos buscando água em Itaberaí. Vamos a mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Brasil! Conexão Ambiental no ar, trazendo como tema plano diretor, a batalha começou. Pois é, conosco aqui antes, né? Conosco aqui professor Everaldo Pastore, mestre em planejamento urbano, arquiteto e urbanista. Pela ARCA, Associação para a Recuperação e a Conservação do Ambiente. Eu estou representando aqui o Gerson. O Gerson, que é o atual presidente, né? O compromisso era dele e eu estou aqui representando a ARCA e não a PUC.
novo presidente da Arca, né? Queremos aqui, numa outra oportunidade, ter aqui o gesto para a gente continuar estes e outros debates, porque Goiânia merece. Aliás, né? O que a gente debate aqui em Goiânia serve também praticamente para todas as cidades do país, né? Onde chega o nosso programa. Conosco também o vereador Elias Vaz. Estávamos falando aqui, professor, dessa questão, né, da mudança climática. Essa temporada de frio que nós passamos aqui não foi muito... Ela foi um pouco prolongada, né? A gente pode dizer que isso é início de reflexo dessa temperatura que está indo e voltando, professor? Bem, eu não sou climatólogo para te dar uma resposta para essa pergunta. Mas eu queria contar uma coisa que eu achei muito engraçada. Sim. Eu sou professor e fiz um teste para saber, entre os meus alunos que já estão no terceiro ano de universidade, sim, quantos sabiam que as árvores comiam o carbono do ar? Nenhum dos meus alunos de 30, portanto, no terceiro ano de faculdade. Isso é uma coisa que a gente devia aprender na escola primária, que as árvores são parceiras e a única forma da gente iniciar um movimento sintrópico, quer dizer, de reorganização da biota, que é a chance que nós temos de permanecer vivo no planeta. E como o senhor bem lembrou, começar pelo quintal de casa? Começar onde for possível. Vereador Elias Vaz, olha só, no ano passado começou, né, a debater o projeto de operação urbana consorciada ali do setor Pedro Ludovico, né? Mas precisamente ali no entorno do Jardim Botânico, né, talvez o último recanto natural sem grandes impactos, assim como a gente vê em outros cantos da cidade, a ocupação, né, de mananciais de água, né, de grande recurso hídrico pelas construtoras, né. Enfim, o debate não foi para frente, mas é a joia da coroa aí, se não me engano, para as construtoras, né. Como é que nós vamos debater aquela região ali? Olha, eu sempre digo o seguinte, eu acho que é possível construir alguma relação de intervenção, fazendo aí uma operação que participe também do setor privado. Uhum. Agora, o problema é que, via de regra, eles querem se aproveitar do que já está pronto. Nós temos ali que é um patrimônio, um dos principais referências, até estética, né? Não é só ambiental, mas estética. O Jardim Botânico é lindo, né? Quer dizer, aquele local ali. Exatamente. Querem se apropriar daquilo ali, quer dizer, de um lugar que já está pronto. Então, se eles quiserem, em algum local que estiver degradado, que não tiver feito nada, eles quiserem fazer um investimento a médio prazo, para que a gente recupere um local, tudo bem. Quer dizer, a gente até tem um Jardim Botânico que precisa de mais intervenção, tudo, mas aquilo ali é um patrimônio que nós temos. Agora, a questão central é que eles querem se apropriar daquilo ali e construir apartamentos caríssimos, porque virou moda ter apartamento que você tenha uma sacada de frente para um grande jardim. Um jardim como esse, né? E isso que é o problema, quer dizer, aí não dá. Quer dizer, o que eu digo é o seguinte, quer dizer, a parceria, ela tem que ser uma coisa que possa até o empresário ganhar dinheiro, isso não tem problema, claro. Haver uma sociedade capitalista, mas ela tem que ser boa para a sociedade, né? Agora, eu não vejo vantagem nenhuma, né? Um local que já está construído, um local que já existe, precisa ser, claro, ter uma melhor manutenção, mas a gente, na verdade, fazer uma parceria onde já está construído. Sinceramente, eu não vejo essa possibilidade. A operação urbana consorciada, ela foi proposta na época da elaboração, né, do Estatuto da Cidade pelas incorporadoras. Uhum. E eu acho que ela precisa ser vista com muito cuidado. Uma pessoa, por exemplo, no bairro Popular, nasceu lá, foi criada lá eles têm ainda relações que são de comunidade. E se você perguntar, você quer sair daí? Ele fala assim, não, eu estou bem aqui, né? Tá, eu vou morrer aqui, quer dizer, nasci aqui, eu gosto. Tem uma história ali, né, professor? Tem uma história, Com a operação consorciada, isto vai permitir que o governo, junto com a incorporadora, chega no cara e fala, olha, isso é de interesse público. Mentira. Não é. Como no caso do Jardim Botânico.
Mas a associação do governo com a incorporadora permite chegar no cara e falar, você vai sair daí. Você vai ser obrigado a vender isso. Entendeu? Isto é gravíssimo. Gravíssimo, porque se o governo, por exemplo, for eleito com recursos das incorporadoras, e isso não é tão difícil acontecer. De forma alguma. Nós estamos perdidos. Quer dizer, os caras que moram hoje em torno do Jardim Botânico e que moram lá há anos e que tem quintal e que tem uma vida aprazível, vão ser obrigados ou a ter um apartamento ou cair fora de lá. Inclusive, só para dar um exemplo, surgiu, eu não sei se é verdade isso, mas surgiu um boato que alguns incorporadores já teriam compra, inclusive, a maioria dos terrenos ali. Quer dizer, porque eles tinham a informação privilegiada de que estava sendo trabalhado esse projeto, chegaram os moradores e compraram, e os moradores não tinham ideia de que estava sendo feito isso. Disseram que algumas incorporadoras, né, compraram a maioria dos imóveis ali que tinha a perspectiva de construir efetivamente grandes edifícios, né? Então, quer dizer, exatamente porque tinham informação privilegiada. Então, mas isso eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não temos nenhum outro jardim botânico ainda instituído. Não que esse seja um jardim botânico de verdade, ele tem um nome, foi criado por lei como tal, né? E nós devíamos implantar um jardim botânico. O jardim botânico tem uma importância fundamental hoje para a sociedade. Ele é o lugar onde se concentram, vamos dizer assim, as lutas pela preservação da biota. Então há uma rede que interliga todos os jardins botânicos. Eles estão estudando o DNA de cada uma das espécies. Eles têm que ter estudos de repovoamento de áreas que foram destruídas, né? Perderam parte da sua riqueza genética. E eles têm que ser uma área de sedução da sociedade, né? Para entender o mundo verde. Professor, olha só, gostei dessa palavra de sedução, né? Dias desses, alguns colegas grupos são microempresários que realizam pequenas feiras, né, diferenciadas em Goiânia, vêm reclamando de que não conseguem autorização da prefeitura para realizar eventos no parque, no Jardim Botânico. Então, assim, de que adianta você ter um espaço, assim, é claro, você tem critérios para esses eventos? Claro que tem que ter, né? Mas é muito difícil conseguir, segundo eles, espaço para realizar esses eventos. Ou seja, de levar a população para ocupar um espaço, né, que é público, que é dela, que é da cidade. Outro dia, assim, só para estender esse seu debate, o pessoal, por exemplo, foi me relatado ano passado que o pessoal queria fazer ali uma venda de artistas, né, de pintores, né, quadros, especificamente disso, Everaldo, na Praça Cívica, aí o pessoal, não, mas ali é tombado pelo IFAM, mas não sei o quê. Pô, gente, se não puder usar uma praça, eu falei, no mundo inteiro, você vai nos países da Europa, se utiliza esses espaços, é claro que você tem critério, como você tem critério. Mas, por exemplo, qual o impacto que você gera em alguém, por exemplo, permitir uma feira para o pessoal vender obra de arte? Quer dizer, qual o impacto disso? Pelo contrário, eu acho que é um espaço mais do que adequado. E outra coisa, se a gente não fizer isso, né, a ocupação dos espaços públicos, essa relação, é o que a gente fala, que é sustentável, né? Porque você ter essas atrações, ter essas possibilidades, que você é uma ocupação racional desses espaços, né? Não pode estar esses espaços também só para enfeitar a cidade. Eu acho que tem que dar uso, eu acho que não tem problema. Agora, tem que fazer isso, como você mesmo disse, com critérios, né? Com critérios, com situações que não pode permitir, por exemplo, no Jardim Botânico, um show lá de grande dimensão, um negócio desse, uma coisa, né? Aí você vai comprometer, mas não impede de ter uma atividade cultural, de ter uma atividade artística. Então, eu acho que essas questões a gente tem que pensar melhor isso, saber utilizar melhor esses espaços, né, sem esses extremos. Né? Professor, voltando à questão central do plano diretor. Sim. O plano diretor, ele foi concebido pela Constituição, posteriormente pela regulamentação, que é o Estatuto da Cidade, como um acordo. Então, se é um acordo, ele necessariamente tem que ser uma peça democrática. Ele tem que ser construído pela sociedade.
nós não temos nenhuma divulgação do plano diretor pelos órgãos oficiais. Eu nunca vi eles gastarem 5 minutos de televisão para convidar a população para participar desses debates. Quando foi feito o plano diretor de Palmas, eu me lembro que foram feitas mais de 20 audiências públicas em locais diferentes, discutindo a região em cada localidade. Então, eu acho que aqui nós não chamamos, não divulgamos, não colocamos quais são os pontos principais, nós não temos nenhuma manifestação, tipo uma consulta pública sobre adensamento, sobre distribuição de tráfego, sobre redução do perímetro. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura parece que já adiantou que não vai mexer no perímetro. Mas eu acho que tem que mexer e ir para dentro. Ela tem que recuar o perímetro, porque nós estamos com espaços extremamente inadequados para a expansão urbana. Áreas que deviam ser áreas de proteção, né, estão sendo colocadas Então, nós falamos em 110, 117 mil lotes vazios. Eu estava discutindo isso numa câmara de uma pequena cidade aqui do entorno, e um vereador tirou uma maquininha do bolso, fez as contas, ele falou assim, bem, isso daqui dá para alimentar nesses lotes vazios 100 mil pessoas. Entendeu? Ou 200 mil pessoas, ele fez o cálculo na hora nos lotes vazios. Quer dizer, além desses lotes vazios serem prejudiciais, essas glebas vazias serem prejudiciais à cidade, por tudo que nós falamos aqui, ainda tem isso, ela é subtraída à produção de alimentos. Agora, nós podemos criar mecanismos no plano diretor de arborização dos lotes vazios, porque muitos desses lotes nunca vão ser ocupados. Nós já temos lotes para o crescimento da cidade para os próximos 30, 40 anos. Na região metropolitana a situação é absurda. Essa proposta de fazer essa arborização desses lotes, assim, ela é fácil ou ela é complicada? Eu acho que nós podemos estudar uma legislação que permita, por exemplo, a pessoa que paga X de IPTU, ela reduz o valor de IPTU dela se ela tiver uma arborização, ou se ela colocar à disposição da produção de alimentos por algum grupo que queira utilizar. Tem muitos grupos fazendo hoje horta urbana. Nós, inclusive, professor Everaldo, por coincidência, eu já tenho alguns meses que eu tenho defendido essa tese, né? Porque eu penso o seguinte, porque eu uso um exemplo, que é a questão da função social da propriedade. Teve um momento que eu participei da planta de valores, alguns anos atrás. Nós detectamos uma área lá no balneário que a pessoa mantinha uma mata. E eu defendi que houvesse uma redução drástica do imposto dele, enquanto ele mantivesse a mata. Porque eu acho que isso é uma função social. Quer dizer, ele tem uma função social para a propriedade. Agora ele não pode ser. Então, ele não pode ser colocado, ele ao manter essa mata, não pode ser colocado como especulador. Porque aquela mata ali, ela é importante na gleba dele. E ele mantinha a mata. Então, eu falei, enquanto ele mantiver a mata, na minha opinião, tem que ter uma redução drástica do imposto dele. Então, a lógica que eu penso é o seguinte, é você ser duro. E é isso que eu acho que é uma linha que o plano diretor tem que adotar, duro com quem tem lotes que não estão cumprindo a sua função social, e no caso de um lote que está cumprindo uma função ambiental, por exemplo, que é uma função social importantíssima hoje, aliás, eu diria quase fundamental, né, porque ela é uma questão de sobrevivência da humanidade. Eu penso que, eu acho que o professor Everaldo é muito feliz, eu acho que a gente tem que saber, talvez, formatar uma proposta. Eu acho interessante, talvez, a ARCA, viu, professor, assim, talvez trazer uma proposta concreta sobre essa questão, para a gente fazer uma defesa de que, nesse caso, tenha algum benefício fiscal, né, para aquelas pessoas que derem essa função. E hortas urbanas. Hortas também. Hortas começou, né, nós temos aqui, recentemente, na cidade de Curitiba, o prefeito foi confrontado e foi convencido de mexer na legislação e permitir hortas em canteiros, né, em praças públicas, em canteiros, né, de avenidas, porque a população foi... Sim. Mas o mais interessante seria utilizar os lotes vazios. Agora, na medida em que o proprietário vai precisar do lote, ele notifica a pessoa que está usando e fala assim, olha, vou utilizar tal lote. Muito bem. Olha só, meus amigos,
O bate-papo tá bom, como eu falei pro professor Everaldo. Professor, só vai sentar ali 1 hora, vai passar muito rápido, mas enfim, deu pra gente acender algumas luzes novamente em torno deste grande e delicado, mas urgente tema que é debater o plano diretor de Goiânia. Agradeço imensamente aqui a presença do professor Everaldo Pastore, arquiteto urbanista, representando hoje aqui a Arca, né? Aliás, a Arca junto com outros projetos, onde cabe mais uma também, né? Nessa missão aí de plantar árvores, né, pela cidade. Vamos trazer novamente esses projetos aqui para a gente incentivar e pedir que a população participe, né, desses projetos. Professor, muito obrigado. Eu também agradeço esse espaço, essa possibilidade de falar, e nós estamos sempre à disposição. Obrigado também a presença do vereador Elias Vaz, né, vereador aqui por Goiânia. Obrigado, vereador, pela sua presença. Bom, eu valioso que agradeço, debate. Eu que agradeço, e é sempre um prazer estar fazendo esse debate, em particular com o professor Everaldo, que para mim é uma das maiores referências, né, na questão de urbanismo, e para mim particularmente é a maior referência, né, é a maior referência porque eu sei que é uma pessoa que, além de ser estudiosa, é uma pessoa que defende o interesse público acima de tudo. Então, para mim é sempre uma pessoa que eu gosto de consultar, uma pessoa que eu gosto de ouvir, porque eu sei que tem uma visão sábia, né, e equilibrada da cidade. E vereador, obrigado. Nos mantém informado, a gente sempre, claro, imprensa sempre vai atrás da informação, mas em relação ao plano diretor, nos mantenha munidos, informados, que estamos de olho. Sim, eu particularmente quero, assim, acho que é importante isso que o professor Everaldo disse, tem que dar a maior publicidade possível. Eu particularmente quero envolver muito, vou defender muito o movimento das entidades, como a Arca, como as universidades, nesse processo que eu acho que vai fazer muito bem para a discussão. Muito bem, a produção desse tipo de programa teve a cargo de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza. Obrigado, Ricardinho, um abração. Supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio DJ Cardoso. A apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.